Galera, agora nós chegamos nas interações intraespecíficas, né? A gente começou pelas interespecíficas, que são aquelas que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes, e agora nós chegamos nas intraespecíficas, né? Que ocorrem entre indivíduos da mesma espécie. E aí, mais uma vez, né? Eu separei as principais, né? As principais interações, e vamos passar aqui por cada uma delas. A nossa primeira é a colônia, tá? E lembrando dos sinaizinhos, né, na questão da colônia, ambos são beneficiados, tá? Então, o que caracteriza uma colônia? São aquele conjunto de indivíduos, né, da mesma espécie que são unidos entre si, tá? E essa união é o seguinte, né, eles são totalmente dependentes um do outro, né? Essas espécies não conseguem viver separadas. Elas dependem dessa união para poder se manterem vivas, tá? Quando você pensa em colônia, um dos exemplos mais utilizados é o Recife de corais, né? Porque os corais, eles são formados por pequenos animais, né, quinidários, e juntos eles podem formar os recifes de corais, né? Porque como é que isso funciona? São aqueles animaizinhos, né? Eles começam a secretar uma substância rígida que vai dar origem ao esqueleto da colônia, né? Então, muitas vezes você vê um filme, não sei o que, de surf, né? Ah, não, porque lá o fundo é de recife de corais, né? E vai falar que vai cortar o pé, que se cair pode se machucar. Exatamente por isso, porque como eles secretam essa substância que fica rígida, né? Aquilo ali, se você pisa, você se corta, tá? Mas vale ressaltar o seguinte: o que vai caracterizar a colônia? Os indivíduos, eles permanecem unidos, né, fisicamente, e eles não conseguem viver separados, tá? Então, isso é uma colônia. E aí tem outros exemplos. Por exemplo, a gente tem bactérias também que formam colônias, né? E, por exemplo, uma bactéria, dificilmente vai fazer alguma coisa, mas quando você tem uma colônia de bactérias, elas podem causar infecções, né? E até levar uma pessoa à morte. Tranquilo? A nossa segunda interação intraespecífica que a gente vai falar é a sociedade, tá? E a gente tem que tomar cuidado, porque a galera confunde colônia com sociedade, né? Enquanto a colônia, os indivíduos estão unidos fisicamente entre si e tem aquela relação de dependência, na sociedade, esses indivíduos, né, eles estão ali juntos, mas não estão unidos fisicamente, tá? E você tem toda uma organização, né, uma divisão de trabalho em prol ali do bem comum, do bem daqueles indivíduos, tá? Então, um bom exemplozinho, né, é uma sociedade de abelhas. Eu canso de ver gente falando que é uma colônia de abelhas. Não, abelha é sociedade, tá? E aí a gente tem alguns tipos de sociedade. Então, nós temos as sociedades heteromorfas, né? Aonde os indivíduos têm uma divisão de trabalho bem estabelecida. E se você reparar, olha só, a gente tem a rainha, o zangão e as operárias. A estrutura do corpo é diferente, né? Cada um tem o corpo de um jeito. Então, por isso que a gente fala que a sociedade é heteromorfa, tá? E aí você consegue observar aqui muito bem a divisão de trabalho. Já numa sociedade isomorfa, você não tem essa divisão de trabalho bem estabelecida, né? Então, e nesse caso, os indivíduos eles podem desempenhar qualquer papel, sem contar, né, que iso, igual, tá? Um bom exemplo somos nós seres humanos. Uma outra interação seria o esclavagismo, né? E assim, não costumava aparecer. Ano passado, ano retrasado, eu vi uma questão falando sobre esclavagismo, né? E aí vale a pena a gente falar um pouco sobre isso. Por quê? No esclavagismo, você vai ter. É uma relação de exploração mesmo. Então, você vai ter ali um indivíduo que vai estar se beneficiando do trabalho de outro indivíduo, tá?
E assim, e tem um erro aqui, porque a gente tem esclavagismo interespecífico, só que nesse caso aqui, o esclavagismo que eu estou usando é o intraespecífico. Então, são entre animais da mesma espécie, tá? Tá escrito errado aqui. O leão, a relação do leão com as leoas é uma espécie de esclavagismo, tá? Por quê? Porque as leoas são responsáveis pela caça, né? Elas que vão caçar para obter o alimento, e o leão vai lá, e é o leão que vai lá e come primeiramente a carne daquela caça. Então ele se aproveita, ele explora o trabalho das leoas, né? Então ele está sendo beneficiado, né, pelo serviço de outra espécie. Qualquer semelhança com as relações de trabalho, né, patrão-empregado, não é mera coincidência, né? Então, você vai lá, vende suas horas de trabalho, digamos que lá, você ganha R$ 2.000, né? Você pode ter certeza que o teu patrão está faturando muito mais que isso em cima de você. Se ele te paga 2.000, ele deve estar faturando 4 em cima do seu trabalho, né? Porque nunca se paga o justo. Raros casos, mas normalmente não se paga o justo, né? Então, abaixa o patrão, porra. E aí, olha só, um outro nome para o esclavagismo é sinfilia, tá? Eu nunca vi aparecer numa questão o termo sinfilia. A vez que eu vi, se falava sobre esclavagismo. E, para poder fechar, nós temos o canibalismo, tá? E aí, o canibalismo, diferente da predação, na predação, quando que é predação? Quando a gente tem espécies diferentes, uma comendo a outra. Já no canibalismo, é quando eu tenho também eu tenho um animal comendo o outro, sendo que animais da mesma espécie, tá? Então, se os animais da mesma espécie estão se comendo, é canibalismo. Se são espécies diferentes, predação. E aí eu quis botar esse exemplo aqui porque eu acho muito interessante. Isso aqui você tem dois louva-a-Deus aqui, né? Na verdade, você tem 1,5, né? Porque o outro já foi comido. Na verdade, é um macho e uma fêmea. Essa inteirinha aí, com cabeça, anteninha, é a fêmea. O que acontece? 25% dos machos, eles morrem após a cópula, né? Então, o louva-a-Deus chegou lá, pá, foram dar uma asinha. E o que a fêmea faz? Come esse macho. E aí você tem estudos que demonstram que esse ato de canibalismo está relacionado a um maior sucesso de prole, né? Então, normalmente as fêmeas que comem os machos, elas conseguem colocar mais ovos, né? E ela também mantém uma fonte de alimento para aquele período ali de gestação dela, tá? Tem, por exemplo, a viúva negra também, né? E aí uma coisa que eu acho interessante é que existe canibalismo entre seres humanos, né? E eu sempre achava que canibalismo era crime, e não é. Mas, de qualquer forma, você não pode simplesmente matar uma pessoa para comê-la, porque isso cai dentro na lei, né? Cai dentro do crime de assassinato e vilipêndio. E aí eu fiquei pensando, tá, eu não posso matar alguém para comer, mas se eu já encontro a pessoa morta e como? Não é crime, né? Não, melhor deixar isso quieto. E aí a gente encerra por aqui esse módulo das interações entre as comunidades, tá?